Olá, você que nos acompanha pela TVA e a partir de agora também pela Rádio AL. Essa é mais uma edição do programa Fala Deputado, o espaço em que nós recebemos sempre a cada nova edição dos 40 parlamentares catarinenses para falar sobre a sua atuação parlamentar. Aquilo que vem trazendo de assuntos, de projetos, de discussão aqui para a Assembleia Legislativa e que mexem com o dia a dia da população catarinense. No programa de hoje eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Natalino Lázari, do PR, ele que já esteve conosco em outras ocasiões e hoje volta para falar sobre assuntos extremamente importantes, especialmente para a agricultura catarinense. Tudo bem, deputado? Prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo nosso, é uma satisfação muito grande cumprimentar os ouvintes da nossa TV AL, da nossa TV Assembleia, da nossa rádio digital e estamos aqui à sua disposição. Deputado, o senhor retorna para a presidência de uma das comissões que tem muito a ver com a característica de Santa Catarina, que é a Comissão de Agricultura. Nosso estado baseado em pequenas propriedades e precisa de uma série de ações nesse sentido. É um desafio que se renova para o senhor também. É verdade, é um desafio que se renova, mas ao mesmo tempo é um desafio muito bom, muito gostoso, porque é um assunto apaixonante e que nós temos trabalhado de forma muito firme, com uma parceria indispensável e sempre pronta de todos os parlamentares da comissão, os 7 deputados que fazem parte da Comissão de Agricultura, todos eles muito solidários e, sobretudo, muito preocupados e comprometidos com o desenvolvimento dessa atividade tão importante que é a agricultura e que é o agronegócio de Santa Catarina. É claro que quando a gente fala de agricultura, a gente imagina uma série de possibilidades diferentes, porque são várias as frentes que fazem parte desse segmento. Mas o senhor vem batendo bastante numa tecla desde o ano passado, quando já esteve aqui no Fala Deputado conosco, inclusive conversando sobre esse assunto, que é a questão da suinocultura, que é sempre um desafio para Santa Catarina. Uma das suas últimas ações aqui na Assembleia Legislativa foi trabalhar em prol da redução do ICMS para o suíno vivo. E a gente tem novidades positivas nesse sentido, é isso, deputado? É verdade. Nós lideramos aqui na Assembleia Legislativa, através da Comissão de Agricultura, um trabalho no sentido de acolher uma demanda muito grande dos produtores de suínos do estado de Santa Catarina, especialmente da nossa região, da região do oeste de Santa Catarina. Todos sabemos que Santa Catarina é o maior produtor de suínos do Brasil. Por conta disso, houve agora uma crise, estamos no meio de uma crise muito grave, muito preocupante, aliás, na suinocultura catarinense. O que está ocorrendo? Houve uma redução do preço do suíno e um acréscimo no preço do principal insumo na alimentação dos suínos e dos animais em geral, que é o aumento do milho. Isso é ruim? Não, não é. Quer dizer, o agricultor que planta o milho merece ter um preço justo. Agora, é uma conta difícil de ser fechada. De um lado, nós temos quem precisa do milho para criar o suíno, criar o animal para ser comercializado, e do outro lado tem um agricultor que precisa ganhar. Então, com essa crise estabelecida, nós começamos a trabalhar a hipótese de aliviar essa dramática situação que vive hoje o suinicultor de Santa Catarina, especialmente o suinicultor chamado independente, aquele que não tem qualquer vínculo com qualquer empresa ou com cooperativas do agronegócio. Aquele que produz na sua propriedade? Na sua propriedade. É o chamado produtor independente, que não está vinculado a qualquer outro tipo de mecanismo na agricultura. Então, o que nós temos? Com a crise se abatendo, tornou um debate muito importante, necessário no sentido de reduzir a carga tributária que está sendo cobrado em Santa Catarina. Santa Catarina cobrava 12% de alíquota do ICMS para todo suíno vendido fora do estado, para outros estados da federação. Enquanto o estado do Rio Grande do Sul cobrava uma alíquota de 6%. E isso causava uma disparidade. Uma competição injusta para o estado. Uma competição injusta e nós nos tornávamos menos competitivos, isto é, os paranaenses, os paulistas, iriam comprar aonde os suínos? No Rio Grande do Sul. Por quê? Porque dá 6% de diferença e é uma importância significativa. E nós fizemos uma reunião dos deputados da comissão, reunimos a FAESC, a FETAESC, a CCS, que é a Associação dos Criadores de Suínos
do estado de Santa Catarina e fizemos um movimento político, fomos até o governador e o governador demonstrou uma sensibilidade enorme com o agronegócio de Santa Catarina. Ele imediatamente acolheu essa nossa solicitação de baixar de 12% para 6% a alíquota do ICMS cobrada no estado. Comparando com o Rio Grande do Sul. Com o Rio Grande do Sul. Ficou igual ao Rio Grande do Sul. Naturalmente que esse decreto que ele assinou é válido por 60 dias, vai até o próximo dia 1º de abril, mas foi uma sinalização clara de que o governador realmente está preocupado com a crise dos suínos. Ele, baixando o ICMS, deu um alívio momentâneo a esses criadores de suínos para mantê-los vivos. Por quê? Nós não podemos permitir que essa cadeia seja interrompida. Se interromper a cadeia de criação de suínos, leva 2 a 3 anos para ser recomposta. Então é preferível que o Estado perca um pouco agora, mas que mantenha o produtor vivo, produzindo, porque ele recupera lá na frente, quando o mercado, evidentemente, nós vamos torcer que isso ocorra, recupere realmente o seu preço normal. E aí isso pode interferir no futuro, inclusive nas exportações, né? Com toda certeza. Tem uma redução dessa produção, desses níveis de produção, que pode impactar nesse segmento. Pode impactar nesse segmento também, sim. Deputado, 2 meses, né, de redução de ICMS, já é um tempo considerado suficiente para que esses produtores possam ter uma recuperação? É um primeiro passo que o senhor vê para, de repente, uma tratativa a mais longo prazo? É um primeiro passo, mas na carona disso nós discutimos uma série de outros fatores e um deles, que foi uma ideia que surgiu inclusive lá na nossa região, até uma ideia, eu preciso falar isso, do nosso secretário agora da ADR, secretário regional Dorival Borga. Ele trabalhou muitos anos na Perdigão, ele trabalhou 28 anos na Perdigão. E ele é especialista nessa área de compra, venda, de transporte e tal. Aí um dia ele pensou, mas escuta, espera aí um pouquinho, se o milho está tão caro assim agora, para ser trazido do centro-oeste do país, que é onde a gente traz a maior quantidade de milho, e o Brasil não tem milho estocado, infelizmente, a Conab não tem milho estocado, né? Não fez esse controle. Por que nós não utilizamos a via férrea para fazer esse transporte? Pode baratear. E o governador logo se apaixonou pela ideia, mandou fazer um projeto e esse projeto está agora em curso. Ele chamou a ALL, que é a empresa concessionária da ferrovia, e estão ultimando os últimos detalhes no sentido de tornar possível essa realidade, isto é, trazer o milho do centro-oeste do país via férrea até Mafra e até Lages, e vai baratear, em concluindo essa negociação, em aproximadamente 5 ou 6% a saca de milho. Então, olha só, redução do ICMS de 12 para 6, a redução do custo do transporte em R$5, isso sim vai dar um fôlego muito grande para o suinocultor. Então são todas tratativas que estão sendo feitas, nós estamos acompanhando, fazendo a nossa parte política aqui, no sentido de que isso se viabilize, porque nós entendemos que Santa Catarina, que tem essa característica do agronegócio, precisa manter esse modelo que está dando tão certo. Nós vimos em dados oficiais no último ano que todos os setores da atividade humana no país tiveram um crescimento negativo. Isto é, houve um decréscimo na economia. O único setor que teve um incremento de 1,8 foi o agronegócio. Então, não é preciso ser muito inteligente, que nós precisamos fazer ações no sentido de fortalecer cada vez mais uma atividade econômica que está dando certo, que está dando lucro, que está dando resultado. E o importante é saber que essa estratégia vai permitir que o suinocultor tenha muito mais sucesso na sua empreitada sem desabonar o produtor de milho, né? Porque, na verdade, a redução seria na questão do próprio transporte, seria mais em logística, né? O que existe é o seguinte, Santa Catarina precisa hoje, consome hoje, os animais de Santa Catarina, 6 milhões de toneladas de milho. E Santa Catarina produz ao redor de 2,5 milhões. Então, nós precisamos importar, né? Isso é, trazer de outros estados 3,5 milhões de toneladas. Então, não vai, de hipótese alguma, ter impacto negativo na produção de milho catarinense. O que tem que ter é um impacto positivo no sentido de minimizar os custos de trazer esse milho, evidentemente, do centro-oeste do país. Por quê? Porque trazê-lo de caminhão, tu traz uma quantidade menor e o custo é muito maior. Trazendo pela via férrea, você traz 80, 100 vagões e cada vagão desses carrega 2, 3 caminhões. Então, vai baratear em muito realmente esse custo. Deputado, além da questão da suinocultura, tem uma outra que o senhor vem chamando a atenção e com grande preocupação, que é a dos produtores de maçã aqui de Santa Catarina. Isso porque o governo federal está no meio de uma tratativa para importar maçã da China e pode criar um colapso substancial na economia de Santa Catarina.
É verdade, é uma preocupação que nós temos. Desde o ano passado nós estamos tratando deste assunto. Eu estive representando a Comissão de Agricultura numa reunião da Frente Parlamentar da Fruticultura em Brasília no ano passado, com os produtores do Rio Grande do Sul, na região de Caxias, por aí, com os produtores de Santa Catarina, São Joaquim, Fraiburgo, enfim, e do Paraná também, preocupados exatamente com a possibilidade da importação da maçã chinesa para o Brasil. O que acontece? A China é o maior produtor de maçã do mundo. A China produz 49% de toda a maçã consumida no mundo. Então, ela certamente produz maçã e tem excedentes para serem exportados. E como existe a negociação bilateral, na questão de o Brasil vender para a China, tem aquele negócio, toma lá da cá. Quer dizer, uma eles moeda de troca, né? Moeda de troca. E nós compramos produtos brasileiros, mas vocês têm que comprar produtos nossos. E o que se colocou na mesa de negociação? A maçã, que é para nós aqui do Sul o pior produto a ser colocado na mesa de negociação. Por quê? Porque a maçã chinesa, em virtude da grande produção que eles têm, sobretudo do incentivo que o governo chinês dá, o governo chinês dá um incentivo quase que total na produção de maçã, incentivo fiscal. A maçã da China viria a um preço bem menor. Só para ter uma ideia, aquela caixinha de maçã que a gente compra no supermercado, hoje ela é vendida no Brasil a aproximadamente R$ 35, R$ 36 reais. Da China ela seria vendida aqui no Brasil, posta aqui no Brasil a R$ 25 reais. Não tem como competir. Não tem como competir. Aí o que vai acontecer? Vai quebrar. Os produtores de maçã do Brasil vão quebrar. E mais preocupante ainda, cidades como São Joaquim e Fraiburgo, que se estruturaram basicamente alicerçados na produção de maçã, a gente não sabe o que vai acontecer. Até porque tem um recolhimento fiscal, quer dizer, o município como um todo, e é uma cadeia de produção que envolve milhões e milhões de reais de impostos. É uma cadeia produtiva que tem um investimento tecnológico muito avançado. Esse pessoal erradicou a Acidia salmonella, que foi tão nocivo no passado com a maçã, e que, segundo informações, a China não tem isso debelado. O controle dessa doença. O controle dessa doença. E nós corremos também o risco de trazer novamente para cá essa doença e contaminar realmente as nossas plantações de maçã. As tratativas agora estão sendo feitas diretamente com o governo federal. Nós tivemos uma reunião, a questão de 15, 20 dias atrás, com o governador Raimundo Colombo. Eu estive presente a essa reunião com os produtores de maçã, com a Associação Brasileira dos Produtores de Maçã. E o governador Raimundo Colombo assumiu o compromisso de conversar com a ministra da Agricultura, tentando demovê-la da ideia de colocar na mesa de negociação com a China a maçã. Há uma concordância de que nós podemos permitir a importação de pera, que o Brasil não é autossuficiente na produção de pera. Então, pera nós até concordaríamos. Agora, a maçã nós temos que ser absolutamente contrários. E é algo que o governo federal precisa levar em conta, até porque a economia de um estado sendo afetada pode também gerar prejuízos para outros estados que dependem desse produto. Mas esse é o problema. A plantação de maçã está estrategicamente localizada num ponto bem localizado, que é o sul do Brasil, que é Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, se você olhar o contexto do Brasil, lá na visão do governo, isso não é tão importante. É importante para nós, mas em termos de país, não é importante. Então, nós temos que lutar com todas as forças para fazer que isso é importante aqui para nós. Não interessa se não é importante para o Nordeste, para o Centro-Oeste do país, mas para nós é muito importante, é muito Tem que haver essa sensibilização. Tem que haver essa sensibilização. Deputado, para nós finalizarmos rapidamente, só para alertar o nosso telespectador, especialmente aquele que vive no campo e que produz, né, para que a gente possa ter o nosso alimento na mesa, a questão do cadastro ambiental rural. O senhor já falou em tribuna, inclusive em algumas outras ocasiões, demonstrando a preocupação com essa questão e endossando a importância de que o produtor também faça o cadastro ambiental rural. Nós estamos aí com uma margem de adesão ainda pequena em relação a outros estados. Eu diria que o cadastramento rural é a carteira de identidade do agricultor. Então, ele em se cadastrando, ele se oficializa no meio rural e ele passa a perceber todos os benefícios relativos a isso. Então, meu apelo é realmente que todos os produtores façam de imediato o seu cadastro
para que realmente isso seja uma ferramenta melhor para a gente poder atender, inclusive nas políticas públicas que serão debatidas em favor da agricultura. Especialmente na Comissão de Agricultura, que é a comissão que o senhor vai estar à frente. Especialmente na Comissão de Agricultura, que graças a Deus nós temos deputados muito atuantes, afinados. Nós temos um único objetivo, é realmente criar condições para que o produtor rural seja cada vez mais atendido, tenha mais atenção por nossa parte, por parte do governo do Estado e por parte do governo federal. Desejo sucesso nessa empreitada. Mais uma vez, muito obrigado, deputado. Muito obrigado pela atenção, estamos sempre às ordens. A você aí de casa, muito obrigado pela companhia e não esqueça, para rever este e outros programas, acesse o site da Assembleia Legislativa. Por hoje é só, até a próxima.